Eu falei que a graça se manifesta pelo conhecimento. Então você ouve a palavra, você conhece a palavra, você considera a palavra gera fé em seu coração e a fé manifesta a graça de Deus. Então veja, como é que eu alcanço graça? Pela fé. A única coisa que faz com que a graça se manifeste na minha vida é a fé. Veja, quando Adão foi colocado no Éden, Provérbios capítulo de número 3, verso de número 5 a 10, diz assim: confia no Senhor de todo o seu ou teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Bom dia, Cíntia Pires. Beijo para você, minha amiga. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Veja, aí nós lemos Provérbios capítulo 3, versos de 5 a 10. Eu confesso para você que o meu desejo aqui nesse texto era fazer um estudo versículo por versículo diariamente com você, né? Porque esse texto é riquíssimo, riquíssimo. Ele é poderoso, ele é revelador e ele vai trazer instruções claras, né? Instruções precisas, se a gente realmente quiser viver uma vida que agrada a Deus. E eu não vou te dizer uma vida que agrada a Deus e desagrada a nós, uma vida à altura daquilo que Deus planejou que nós vivêssemos. Quem aí acredita que Deus planejou para nós uma vida excelente? Quem pode me dar um testemunho disso? Que Deus, quando pensava em nos criar, quando pensava em criar a humanidade, ele pensou em um estilo de vida inimaginável ainda para a gente, para que nós pudéssemos desfrutar. Basta você olhar para aquilo que ele fez e disponibilizou gratuitamente no Éden, né? Quando você observa isso, você vai ver que tipo de vida Deus havia planejado para a gente. Essa vida destrutiva, essa vida, né, sem noção, sem graça, essa vida cheia de problemas, essa vida com doença, essa vida com falta, essa vida com miséria, essa vida de egoísmo, essa vida com invejas, com tanta crueldade, né, tanta desgraças. Isso tudo é consequência da desobediência do homem a Deus, né? Isso foi consequência do pecado. A vida que Deus pensou e planejou para nós é uma vida plena, uma vida abundante. Como falou aí, né? A Jane diz que lá em João 10,10 Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Exatamente isso. Uma vida abundante é uma vida que excede em todas as medidas, em tudo, né? Em tudo aquilo que é bom, pode ter certeza disso. Então, a vida ruim que a gente vê no mundo hoje, tudo isso é consequência do pecado, né? Deus planejou para nós uma vida plena, abundante, e nós temos o direito de desfrutar dessa vida aqui. Mas a gente precisa ter isso em mente. Se a gente quiser realmente ter essa vida que Deus se propôs, não planejou para nós, a gente precisa seguir alguns passos e aprender algumas coisas com a palavra de Deus, né? Então, dentro disso, esses versículos especificamente, do versículo 5 ao versículo 10, ele te dá, né, dicas práticas, né, praticáveis, de que você possa realmente viver essa vida que Deus planejou. Veja dentro disso o que é que ele diz. A primeira coisa que eu preciso que você entenda aqui, primeiro, antes da gente entrar nos versículos, porque vai ter que ter alguns conceitos formados na tua mente, na tua cabeça aí. É que nos últimos versículos que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 4, porque isso aí é uma sequência de pensamento. Nós cortamos ele por causa do tamanho, né, que ficaria a nossa live. Talvez a gente não conseguisse falar tudo em uma live só. Então eu dividi. Mas ó, do versículo 1 ao versículo 4, se você voltar um pouquinho aí, você vai ver o seguinte. No versículo 1 ele diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras e não tire os olhos dos meus ensinamentos. Versículo 1 diz: filho meu, fica ligado na palavra, considera a palavra, né? Dá crédito à palavra,
torna ela viva dentro de você, torna ela real dentro de você. Faça isso, dê crédito à minha palavra, receba a minha palavra, vá atrás, pegue, se agarre com a minha palavra. Não deixe ela se apartar dos seus olhos, guarda ela no fundo do seu coração. Filho meu, faça isso. E aí no versículo 4 ele diz qual será o resultado. Ele diz, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Achará graça diante de Deus e boa compreensão diante dos homens. Achará graça. Veja, qual é o caminho de encontrar graça? Quem pode me dizer qual é o caminho de nós encontrarmos graça diante de Deus? Qual é o caminho? O que é que eu preciso fazer para achar graça diante de Deus? Eu já acabei de dar a resposta aqui para você, né, nas minhas palavras anteriores. Se você foi perspicaz e antenado, você vai poder me responder isso fácil. Qual é o caminho de se encontrar graça diante de Deus e prosperidade diante dos homens? Porque é isso que ele diz no versículo 4. Versículo 1 ele diz o que eu tenho que fazer, versículo 4 ele me dá a resposta do que eu vou encontrar. A Janaíne diz que é ouvir a palavra. Quem mais concorda com ela aí? Vamos lá. Eu já vi que eu não vou conseguir falar tudo que eu queria hoje, eu vou ter que dividir essa live em duas, viu? Pelo tempo aqui. Tia Ângela disse que é viver a palavra. Viver a palavra, disse Vanessa também. Viver a palavra. Luiz Coelho entrou, vamos lá. Quem mais tem resposta para me dar aí? Fidelidade e bondade. Quem mais? Ouvir a palavra e colocá-la em prática no nosso dia. Praticar a palavra, vivendo a palavra. Ter conhecimento da palavra. É isso aí. Vocês estão todos no caminho certo. Veja, eu falei ontem sobre o versículo que é chave para isso, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Pedro disse, a graça se multiplica por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É só isso, irmãos. Você não tem que fazer nada mais, é só buscar o conhecimento. O conhecimento da palavra revela a graça. A graça se multiplica na nossa vida por meio do conhecimento da palavra. É por isso que ele diz em Provérbios 3, ele diz, filho meu, atenta para a minha palavra, agarra-se com a minha palavra, pega a minha palavra, considera, e acharás graça diante de Deus e prosperidade diante dos homens. A graça, ela revela essa prosperidade. E o que é a prosperidade aos olhos de Deus? O que é prosperidade bíblica? É só ter dinheiro? Não. Prosperidade bíblica é você ter ausências de necessidade, é você viver de fato a vida abundante que Jesus prometeu, que Deus propôs para cada um de nós. Então veja, para viver a vida abundante que eu quero, eu preciso da graça. E para desfrutar da graça, eu preciso do conhecimento de Deus. Então esse é o caminho, eu conheço a palavra e quanto mais eu conheço, mais a graça se multiplica. Quanto mais a graça se multiplica, mais eu vivo a vida que Deus propôs para os seres humanos originalmente. Esse é o caminho, eu quero que esteja bem firmado na sua mente. Então veja, para que eu viva uma vida abundante, plena, de plena prosperidade, eu preciso da graça de Deus. E a graça de Deus, ela se revela e se multiplica por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se dá por meio da palavra. Então veja, nos últimos versículos de 1 a 4 ele está falando isso. Filho meu, se você pegar a minha palavra, se você se agarrar com a minha palavra, você vai achar graça e por meio da graça você vai viver uma vida de prosperidade, uma vida abundante. Ok? Perfeito. Então veja, o que é que nós precisamos entender? Para avançarmos, nós precisamos entender o seguinte, o que é graça? Como nós conceituaríamos graça? Isso é importante estar fixado na nossa mente. Eu quero que seja bem rapidinho aí, você vai me dando conceitos. Eu vou pegar pelo menos 2 ou 3 conceitos aí. O que é graça? Tente conceituar graça em poucas palavras, se possível em uma única palavra ou 2 palavras. O que é graça para você? O que é graça? Conceitue graça, por favor. Vamos lá. Me coloca o conceito de graça aí. Alguém já colocou o que é favor imerecido, né? Exatamente. A gente usa favor imerecido, né? É até redundante, porque se é favor, já não é merecimento, né? Graça é favor. A palavra imerecida já é, de certa forma, uma redundância, né? Então, a gente diz que graça é um favor. O que é favor? É quando eu não fiz nada por merecer. Por isso que a gente diz que é um favor imerecido. Mas todo favor é imerecido, né?
Convenhamos aí, todo favor é imerecido. Se for merecido, não é favor, é salário, é pagamento, né? Então, favor. Graça é favor. O que mais? Quem pode me dar mais um conceito de graça? Pelo conceito de favor, pronto, a Limária me deu mais um aí. Presente de Deus. É exatamente isso. Presente. Já temos dois conceitos, para mim basta. Então, graça é favor. Graça é presente. Nós podíamos ter uma outra palavra aí bíblica, né? Eu vou adiantar para vocês só por causa do tempo, que também caracteriza presente, que é dom. Dom. A palavra dom, que é tradução da palavra carisma, ou charisma, como você quiser falar aí, né? É dom. Dom é presente, né? Veja, a Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Ou seja, a nossa salvação foi um presente de Deus. A nossa salvação foi um favor de Deus para nós. Agora eu te pergunto, como foi que nós chegamos à salvação? Como foi que nós alcançamos a salvação? Foi praticando obras como orando, como jejuando, como fazendo uma campanha, ou foi ouvindo a palavra? Me conta aí. Nós alcançamos a salvação, essa graça, por meio de obras ou por meio de ouvir, de conhecer a palavra? Quem pode me dizer? Quem pode me dizer? Nós estamos construindo conceitos aqui. Disse a Si Lopes, que é ouvindo a palavra. Disse também a Débora, que é ouvindo a palavra. Tia Ângela também disse que é ouvindo a palavra. Fabiana, um beijo no seu coração. Olha meu cabelo como tá bonito, Fabiana. Você é responsável por isso. Ó, dá uma nota aí pro meu cabelo, Fabiana. Vamos lá, né? É ouvindo a palavra. Então veja, a gente chega a entendimento que se a salvação, que foi um presente, ou a manifestação dessa graça, a graça é presente de Deus, e nós recebemos por ouvir a palavra, fica claro que eu acabei de dizer que o conhecimento da palavra é que gera graça. Quando eu ouvi, eu conheci, eu considerei, eu recebi. E quando eu acreditei por verdade na palavra da salvação, a graça se manifestou salvadoramente na minha vida. Então veja, o que é que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus? O que é que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus? Vamos lá. O que é que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus? Fala aí para mim. O que é que vem pelo ouvir? Fé, disse a Thaís Aguiar. Exatamente, a Andresa também disse é fé. Então veja, olha como é que funciona a coisa. Veja, eu falei que a graça se manifesta pelo conhecimento. Então você ouve a palavra, você conhece a palavra, você considera a palavra gera fé em seu coração e a fé manifesta a graça de Deus. Então veja, como é que eu alcanço graça? Pela fé. A única coisa que faz com que a graça se manifeste na minha vida é a fé. Veja, quando Adão foi colocado no Éden, ele não tinha feito absolutamente nada por merecer. Deus preparou previamente todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Deus colocou recursos suficientes e deu a ele uma natureza capaz de viver uma vida extraordinária. Essa era a condição de Adão no Éden. Ali estava manifesta a graça de Deus. E o que foi que Deus deu para Adão? Palavras. Ele disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Depois Deus disse, dê nome aos animais, cultive a terra, plante. E enquanto ele ouviu a palavra e fez exatamente aquilo que Deus ordenara fazer, ele se manteve na graça. Porém, no dia que Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do mal, e ele desobedeceu, ou seja, deixou de andar em fé, ele caiu da graça e passou a viver segundo a lei, amargando as agruras do império das trevas. Veja, como é que ele caiu da graça? Quando ele deixou de viver pela fé, confiando na palavra de Deus, confiando naquilo que Deus havia dito, e foi confiar nos seus próprios olhos, foi confiar no seu entendimento, foi confiar no seu desejo carnal.
Veja, Deus disse não coma, mas quando ele viu a árvore que era agradável aos olhos e boa para se obter discernimento, ele deu ouvidos ao diabo e caiu da graça. Veja, eu só me mantenho na graça por meio da fé. Até agora eu ainda não entrei no texto de Provérbios, porque você vai descobrir um caminho excelente para uma vida extraordinária. Então veja, a fé, a graça, ela é sustentada pela fé. Enquanto eu vivo pela fé, a graça se manifesta. Veja. Então os conceitos que nós temos de graça: favor, dom ou presente, e eu quero acrescentar mais um. Graça é uma livre iniciativa em favor de outrem. Graça é uma livre iniciativa em favor de outrem. Ou seja, se eu olho para alguém e disse, rapaz, eu vou dar um presente àquela pessoa, o que essa pessoa fez? Nada, mas eu estou a fim de dar, eu vou tomar a iniciativa de presenteá-la, e eu dou algo graciosamente para essa pessoa, isso é graça. Você recebe o presente sem merecer. A livre iniciativa é do outro e não nossa. Então veja, a graça é a livre iniciativa de Deus em nossa direção. É quando tudo começa nele, é uma iniciativa dele. Não foi uma ideia minha, o que eu recebi não foi resultado do que eu fiz, foi resultado de uma iniciativa de Deus. Graça é uma livre iniciativa em favor de outrem. É um favor imerecido, é um presente de Deus. É exatamente isso que Camilo escreveu aí. Então veja. Agora veja. Provérbios capítulo 3, verso de número 5. Ele vai dizer, ou respaldar o que ele acabou de falar no verso 1 e 4. Ele diz, filho, agarra-se com a minha palavra e você vai achar graça diante de Deus. E essa graça se manifestará em prosperidade diante dos homens. Versículo de 1 a 4 se resume nisso. Filho, se agarra com a minha palavra. Fica firme na minha palavra. Isso vai resultar em graça diante de Deus, porque você vai manifestar fé. E isso vai resultar diretamente em prosperidade diante dos homens. Essa é a ideia. Então, o versículo 5, ele vai dizer como você vai fazer isso na prática. Como é que eu faço isso na prática? Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É assim que eu faço na prática. Confia no Senhor de todo o teu coração. A palavra coração é espírito. A gente sabe já conceitualmente, quando a Bíblia fala de coração, está falando do órgão que pulsa dentro do meu peito. Está falando do âmago do ser, do espírito humano. Confia no Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu espírito. E não se apoie, não se estribes. Se estribar, ele está falando de estribo de cavalo. Estribo é aquele lugarzinho onde você bota o pé para subir no cavalo. Você põe o pé, né, para se apoiar ali e roda o pé por cima e coloca o cavalo. Aquilo é o apoio, para você não cair do cavalo, você fica apoiado sobre o estribo. Ele diz, não se estribes, não se apoie sobre o seu próprio entendimento. Entendimento nos remete diretamente à mente. E na mente, a voz que opera é a razão. Razão. Ele está dizendo, filho meu, confia no Senhor. Bom, como é que eu confio no Senhor? Confiando na sua palavra. Tem gente que diz, não, eu confio muito em Deus, mas não pratica a palavra. Gente, como é que você pode dizer que confia em Deus se você não confia na palavra dele? Como é que você pode dizer que confia em mim, mas não confia no que eu falo? Não, a expressão de confiança sai da palavra. Eu empenhei a minha palavra. Se eu empenhei a minha palavra, você precisa crer na minha palavra. Você precisa se apoiar na minha palavra. Você só confia em mim se você confia no que eu falo. Ele está dizendo, confia no Senhor, confia na palavra. Confia na palavra, acredite, a palavra é Deus falando com você, a palavra é Deus falando com você, acredite na palavra. Então se a palavra dizer A é A, se a palavra dizer B é B, se a palavra dizer C é C, mas o mundo diz que A é B, ele diz, confie na palavra e não na sua razão, que foi moldada pelo mundo. Entendeu agora? Veja. Às vezes
A Bíblia diz assim, ó, Cristo tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz, estava sobre ele, sobre suas pisaduras eu fui sarado. A Bíblia diz, Deus falou para mim, Marcelo, você foi sarado. Marcelo, você é curado, Marcelo. Marcelo, você é sarado, não existe doença na sua vida, não existe doença no seu corpo, não existe mais nada. Marcelo, você foi sarado. Mas eu sinto uma dor no braço e aí a minha mente diz, bom, se você sente uma dor é porque tem alguma coisa errada. E se é a sua mente falando, é a sua razão falando, é o seu entendimento, intelecto falando. E ele diz, confia no Senhor, confia na palavra e esquece a razão. Não importa o que a razão diga, não importa o que o intelecto diga, não te estribes, não se apoie no seu intelecto, não se apoie na razão, não se apoie naquilo que a sua mente está falando, se apoie naquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia! O que é isso, pastor? Versículo de número 1, aliás, versículo de número 5. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu já vi que a gente vai ter que terminar no versículo 5, nem vai dar aí para o 6. Como você traduziria o comportamento do versículo 5? Como você traduziria o comportamento do versículo 5? Confia na palavra de todo o teu coração e não se apoie na sua mente, nas razões. Ainda que a palavra diga algo absurdo para a sua mente, fique com o que a palavra diz e não com o que a sua mente diz. Como eu traduziria esse comportamento? Alguém que confia no que ouve da palavra e não na sua mente daquilo que o mundo diz. Como eu traduziria isso? Hein? Qual era a tradução disso? Para esse primeiro versículo. Eu queria poder fazer por Bluetooth, irmão. Eu queria poder passar a revelação por Bluetooth, que era muito mais fácil. Mas eu não consigo fazer isso ainda, né? Então tem que ser por meio do ensino. Eu tenho que tentar ensinar até você entender. Patrick Oliveira, você acertou. Vanessa, você acertou. Débora, você também acertou. Se chama fé. Fé, irmão, é fé. E se chama fé. É fé. Oh, aleluia. Fé. Louvado seja o nome de Jesus. É fé, fé, fé. Aquele que confia na palavra e não se estriba no seu próprio entendimento é alguém que vive pela fé. E o nome disso é fé. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É exatamente isso. Meu filho, confia na palavra e não na tua mente. O que é que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus é fé. Filho, ande pela fé. Filho, ande pela fé. Filho, viva pela fé. Tem gente que acha que viver pela fé é ficar em casa à toa, vagabundando, sem fazer nada. Isso é safadeza, isso é preguiça. Viver pela fé é viver na prática da palavra. Versículo de número 5 de Provérbios se traduz em uma vida de fé. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Vida de fé, é isso aí. Alguém que vive pela fé é alguém que confia na palavra de todo o coração e não vive segundo a razão. Aleluia. É uma vida de fé. É exatamente isso. Então, anota aí. Provérbios capítulo 3, verso 5, se traduz em vida de fé. Viva pela fé. Viva pela fé. Aleluia. Creia na palavra. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o quanto pareça absurdo o que a palavra está dizendo. Não importa, a palavra é a verdade. Sabe qual é a dificuldade das pessoas? É que elas querem entender a palavra com a mente. E a palavra não se discerne pela mente, ela se discerne pelo Espírito. Veja, aí quando chega em alguns momentos, elas engancham. Porque, por exemplo,
A Bíblia diz assim, ó, se você for fiel ao Senhor em seus dízimos, por exemplo, né, você vai ver multiplicar, a gente vai chegar nisso ainda, aqui nesse texto mesmo. Você vai ver multiplicar na sua vida a prosperidade de uma maneira como você nunca viu. Aí você pensa assim, mas como é que pode? Se eu tirar tanto do meu salário, eu vou ficar com menos. Aí é que eu não vou ter mesmo. Isso é a tua mente, isso é a tua razão falando. E a razão tem que entender isso mesmo. Quem tem 10, tira 1, fica com 9. Isso é a razão. Mas na fé não tem isso não. A palavra de Deus diz que se você tem 10, se você tira 1 e entrega para Deus, você multiplica os 10. E vai passar a ter 20, 30, 40. Entendeu? Por quê? Porque não é resultado da força do teu braço. É resultado da graça de Deus em manifestação. É presente. Você não ganha, você não recebe pelo que faz. Você recebe porque Deus te ama. É Ele que faz a coisa acontecer na sua vida. Então Ele está dizendo, se você quiser, começa por aí. Se você quiser, de fato, viver uma vida abundante, de plena prosperidade, você precisa confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar na sua mente, na sua razão. Se você for inventar de viver a vida apoiado na razão, meu filho, você só vai comer da força do teu braço. Esquece a graça. A graça não vai funcionar para você, porque ela só se sustenta pela fé. A graça é sustentada pela fé. Aleluia. Deu para entender isso? Então veja, essa é a ideia de Deus para começar esse texto incrível. Eu falei com você, esse texto ele é tão intenso, e tão denso, tão poderoso, que a gente pode estudar ele versículo por versículo e ainda talvez vai faltar tempo, porque ele é riquíssimo. Então ele começa dizendo, filho meu, se você quer, agarra-se à minha palavra e você vai viver prosperidade. Como é que eu faço isso? Ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Viva uma vida na palavra, viva uma vida de fé, viva uma vida com base naquilo que as Escrituras Sagradas dizem. Não importa o que sua mente diga, a palavra sempre será autoridade máxima sobre nossas vidas. Amém? Pois bem, já são 11h33, nós chegamos ao finalzinho aqui da nossa live e eu fico com um compromisso de segunda-feira retomar esse mesmo texto aqui e nós vamos continuar. Eu vou fazer você lembrar segunda-feira desse texto de novo, do capítulo versículo 5. Nós vamos prosseguir 6, 7, 8, 9 e 10 e vamos chegar lá e você vai entender qual é o caminho de uma vida próspera, né? Começa por uma vida de fé na palavra de Deus, não se estribando na sua inteligência, no seu intelecto, na razão, no seu entendimento, tá bom? Gente, foi muito bom estarmos juntos nessa manhã mais uma vez. Essa semana foi incrível e vai continuar na próxima semana, com certeza, no poder do nome de Jesus. Quero fazer um convite a você que está em Belo Horizonte a nos acompanhar nos nossos cultos presenciais, amanhã às 9 horas da manhã e às 10h30. E para os adolescentes tem culto às 10h30 da manhã. E você, convidado mais do que especial, a participar conosco também. Hoje, né, infelizmente não tem mais vagas, já foram preenchidas. O culto de jovens da nossa igreja, estarei lá, né? Para mim é uma grande honra poder estar lá e fui agraciado por isso, fui convidado e estarei lá ministrando para esses jovens poderosos. Mas o meu encontro com você é segunda-feira. Aliás, hoje à noite, né, às 23 horas. Já ia esquecendo, hoje nós temos a origem, às 23 horas. Não perde não, fica aí e você vai ser realmente agraciado com uma palavra que pode transformar a sua vida. Um beijo no seu coração e até logo mais, em nome de Jesus. Tchau.